Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, narrados por Mariana Leduc e Johnny Schemberg. O que se comemora no dia 21 de outubro? Gente, é o Dia Nacional da Alimentação da Escola. 21 de outubro tem como objetivo destacar a importância de uma alimentação saudável para o desenvolvimento cognitivo e também prevenção da obesidade infantil. Somos Agência CWB de Notícias. Prestação de serviço, cidadania, futebol, entrevistas, comentários, depoimentos, sempre com notícia verdade. Somos independentes. Em um minuto, tem o comentário do dia. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. O perigo de falar e mostrar a verdade nesse período de campanha parece incomodar em muito o Superior Tribunal Eleitoral. Exemplo: está na censura aplicada à Jovem Pan, Rádio e TV, uma empresa de comunicação, censura aplicada pelo ministro Alexandre de Moraes. A preocupação do ministro Alexandre de Moraes quer transparecer que ele, no uso de seu importante cargo de presidente do Superior Tribunal Eleitoral, tem um lado nesta eleição. Isso quer transparecer. Então, a imprensa seria impedida de falar e mostrar as verdades dos senhores candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Então, ao usar manifestações do atual reeleito governador de Minas Gerais, o senhor Romeu Zema, que após receber ameaças do candidato Lula, ele falou assim, e você avalia. Eu sempre menciono que o PT já teve 16 anos de oportunidade para fazer o Brasil avançar. E nós não assistimos isso. E ficou uma ideia de que o governo Lula lá atrás foi bom. Mas eu sempre comparo o governo Lula a um atleta que tomou o anabolizante, que ficou musculoso, que ganhou muitas medalhas e que depois passou a ter problemas de saúde de tudo quanto é natureza, cardíaco, hepático, renal, etc. E foi o que aconteceu em 2015 e 2016, a maior recessão da história. Eu estava no setor privado, presidindo uma empresa, tive de demitir 2.500 pessoas. Foi o pior período da minha vida, enquanto o mundo crescia. É isso que nós queremos de novo para o Brasil? E o presidente Bolsonaro pegou uma pandemia, pegou uma guerra na Ucrânia, um período difícil. E o Lula pegou tudo que era bom naquela época e não deu conta. Então nós precisamos relembrar mais o passado. O brasileiro muitas vezes tem a memória um pouco curta.
É normal, já tem 10, 15 anos e parece que ficou um saudosismo, porque naquela época as commodities estavam com preço alto, descobriu-se o pré-sal, confirmou-se aqui a Olimpíada e a Copa, e parece que foi um período de ouro, mas foi anabolizante e não verdade. Aqui em Minas, nós tivemos um governo PT desastroso. Tanto é que durante essa minha campanha, essa minha eleição, eles fizeram questão de esconder o ex-governador Fernando Pimentel. Deveriam ter colocado ele em cima do palanque. Ele foi candidato a deputado federal e nem deputado federal conseguiu ser eleito. Isso demonstra o terror que foi o PT em Minas. E o PT no Brasil não será muito diferente. São pessoas que eles escolhem mais por companheirismo do que por competência, por capacidade, o que não acontece no meu governo. É um governo que não tem responsabilidade com gastos. Vou só te citar um exemplo aqui, rápido. 240 mil servidores públicos de Minas Gerais tiveram o nome escrito indevidamente no SPC e Serasa pelo governo PT em Minas, porque descontaram deles a parcela do consignado e não pagaram os bancos. Quem faz isso, para mim, já é bandido, não tem de discutir mais. Então é muito discurso, é muita retórica, é muito blá, 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 e resultado que é bom, nada. Nós temos de deixar isso muito claro. O PT assistiu à tragédia de Mariana, não fez nenhuma ação concreta para poder evitar que novas barragens tivessem um acontecimento semelhante. Aqui em Minas, no que depender de mim, esse tipo de tragédia nunca mais acontecerá. E, mais uma vez, foi omissão do PT. E quero lembrar ainda, na minha gestão, aprovamos aqui a lei Marte Lama Nunca Mais, que tornou os critérios muito mais rígidos, coisa que o PT não fez. E fala que protege o meio ambiente, que protege as pessoas. E com relação ao voto, eu estou já, desde a semana passada, empenhado. Os prefeitos de Minas, a grande maioria, 70%, 80%, compartilham dessa minha visão, porque eles foram os únicos prefeitos no Brasil que durante a gestão PT aqui em Minas, e era PT em Brasília também, deixaram de receber os repasses constitucionais do IPVA, do ICMS e do Fundeb. Nós tivemos prefeitos em Minas que renunciaram, que adoeceram e suicidaram. E muitos que tiveram de ficar dando cesta básica para os funcionários, que tiveram de fechar postos de saúde porque não tinha recurso. Então, Minas Gerais está muito bem vacinada. É só relembrar um pouco a tragédia que nós já vivemos aqui. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Precisão na informação. A intenção de consumo das famílias ICF cresceu 2,1% em relação a outubro deste ano, na comparação com o mês anterior, e atingiu 87 pontos em uma escala de 200. A pesquisa foi divulgada pela Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo. Essa foi a 9ª alta consecutiva do indicador, segundo a CNC. Pode ser aplicada por fatores como a deflação dos últimos meses, o crescimento do emprego formal, as transferências de renda e as contratações de crédito. Entre os 7 componentes da ICF, as maiores altas foram apresentadas pelo nível de consumo atual, 4,1%,
A perspectiva de consumo, 2,5%. Os demais componentes também tiveram crescimento. Momento para a compra de bens duráveis, 2,1%. Renda atual, 2,1%. Acesso ao crédito, 1,9%. Emprego atual, 1,5%. E perspectivas positivas na área profissional, 1,2%. Números incentivadores. O governo do estado finalizou a obra do engordamento da faixa de areia em Matinhos, no litoral do Paraná. A praia foi alargada em até 100 metros, em uma extensão de 6.300 metros. Portanto, mais de 6 quilômetros do canal da Avenida Paraná até o balneário Flórida. A engorda da praia é uma das etapas do projeto de recuperação da Orla de Matinhos, com investimentos de 314,9 milhões de reais. A conclusão do serviço estava prevista para o próximo mês e, de acordo com o cronograma elaborado pelo Instituto Água e Terra, ao todo foram depositados 3 milhões de metros cúbicos de areia, retirados do fundo do mar pela draga Galileu Galilei. O volume é equivalente a 200.000 caminhões. O CEO do Deutsche Bank, Stefan Wilken, afirmou que o setor energético deve crescer no Brasil, que pode se beneficiar em meio à crise de energia que assola a Europa devido às sanções russas. A Alemanha e também a Europa estão tentando combater essa crise econômica e de energia com duas medidas, que eu acho bem interessante ao Brasil. A primeira é de diversificação de fornecedores de energia, destacou o executivo da instituição, Sr. Wilken, que lembrou que o ministro de Energia da Alemanha esteve recentemente no Catar para assinar um contrato de longo prazo para fornecimento de gás para a Alemanha e uma ação que visa diversificar as importações do país, algo que poderia se estender também ao nosso Brasil. As exportações de carne suína in natura renderam quase 72 milhões de dólares nos primeiros 5 dias, repetindo, rendeu quase 72 milhões de dólares nos primeiros 5 dias de outubro, atingindo média diária de 14,395 milhões de dólares. Em relação a outubro do ano passado, houve alta de 41,6% no valor médio diário. Os dados são do Ministério da Economia e foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. Em setembro, as vendas externas haviam registrado queda de 8,5% na comparação com 2021. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABP, a agência que regula e que dá condições para os produtores viabilizar exportações de carne. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99-520-4141.
precisão na informação. Olá, querido telespectador, voltamos aqui no Jornal da Central TV e hoje para trazer uma notícia importante do direito imobiliário. Você que nos acompanha aqui em nossa coluna, eu tenho para te dizer o seguinte: você conhece, com certeza, até de repente já utilizou a plataforma Airbnb para poder se hospedar em algum local para o qual tenha viajado, certo? Então vejam que quando a gente está diante de situações de Airbnb e elevação de tarifas, você pode perfeitamente bem se insurgir até mesmo judicialmente em razão dessa elevação. Foi assim que decidiu, inclusive, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, aplicando a essa relação o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, houve o enquadramento desta relação perante o CDC, de modo que este consumidor, então, se sentindo lesado diante dessa elevação da tarifa após a reserva, pode se insurgir judicialmente. Você gostou hoje desta informação? Pois bem, então nos acompanhe sempre, porque semanalmente nós temos aqui sempre uma notícia nova, sempre uma atualidade jurídica para que você possa conhecer cada vez mais os seus direitos. Um abraço e até a próxima! Os contribuintes com grandes dívidas com a Receita Federal poderão renegociar os débitos com até 70% de desconto. A Receita Federal publicou a portaria que aumentará os benefícios para quem quer parcelar até 1,4 trilhões em dívidas tributárias que ainda não estão sob contestação judicial. A portaria estendeu à Receita Federal a modalidade de renegociação chamada de transação tributária, mecanismo criado em 2020 para facilitar o parcelamento de dívidas de empresas afetadas pela pandemia da Covid-19. Até agora, apenas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão que cobra na Justiça as dívidas com o governo, concedia essa possibilidade com regularidade. A Receita lançava negociações nesse modelo, mas em casos especiais. O Castra Pet Paraná, programa de esterilização de cães e gatos, está passando por 9 municípios com a previsão de esterilizar gratuitamente mais de 1,4 mil animais. Os pets foram castrados em Rondon. O Paraná atinge a marca de 43 mil animais, atendidos em 141 municípios do estado, desde 2019. A ação é uma iniciativa promovida pelo governo do estado através da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e conta com o apoio das prefeituras que cadastram as famílias beneficiadas. A Rússia disse que as 4 regiões ucranianas, cuja anexação proclamou no mês passado, estão sob a proteção de seu arsenal nuclear. A declaração do Kremlin vem em um momento de forte tensão, com a expectativa de que tanto a Aliança Militar Ocidental, Organização do Tratado do Atlântico Norte, quanto a Rússia realizem breves exercícios militares para testar a prontidão de suas forças de armamento nuclear. A Fazenda Urbana de Curitiba recebeu nesta última semana o prêmio do Pacto de Milão, por ser destaque em inovar e promover a sustentabilidade na produção de alimentos no Brasil. O reconhecimento ao espaço da Prefeitura de Curitiba foi feito durante o 8º Fórum Global do Pacto de Milão para a Política de Alimentação Urbana no Rio de Janeiro. E é a primeira vez que o fórum ocorre fora da Europa. Apenas 2 cidades brasileiras receberam a menção honrosa do Pacto de Milão por espaços que promovem o cultivo de alimentos de forma sustentável e em prol da população. Curitiba e Araraquara, em São Paulo, integram a lista ao lado de Paris, Londres, Reino Unido, Austrália, Copenhague, Los Angeles e Nova York. A Câmara Municipal de Curitiba recebeu do Executivo um projeto de lei com a revisão da planta genérica de valores, que serve de base para o cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, e da taxa de lixo. A nova legislação, apresentada pela Prefeitura de Curitiba, vai incidir sobre as 950 mil residências, empresas e terrenos com endereço na capital do Paraná.
Os vereadores têm até 30 de novembro para discutir o assunto nas comissões, pois o projeto vai a plenário em dezembro, em razão do pedido de regime de urgência do Executivo. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Precisão na informação. Pelo menos 13 capitais do país vão oferecer gratuidade na tarifa de ônibus para o segundo turno das eleições majoritárias de domingo, dia 30, que vai determinar o resultado do cargo à presidência da República e também de governadores de 12 estados. As capitais do Rio de Janeiro, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Boa Vista, Palmas, Campo Grande, Belém, Rio Branco, Fortaleza, Cuiabá, Aracaju e Florianópolis terão transporte gratuito para o quê? Para todos os públicos. Infelizmente, a capital dos paranaenses, a nossa Curitiba, não se manifestou. Afinal de contas, onde se imagina diminuir o lucro dos empresários do transporte coletivo. A primeira-dama do Estado e presidente do Conselho de Ação Solidária, Luciana Sato Massa, destacou a importância da conscientização para a prevenção e combate ao câncer de mama. Durante evento do Outubro Rosa realizado no Palácio Iguaçu, ela afirmou que esse é o tipo de câncer que mais mata as mulheres. Precisamos esclarecer o quanto é importante trabalhar na prevenção, no diagnóstico precoce e levar essa informação para quem mais precisa, ressaltou Luciana, que a prevenção continua sendo o melhor remédio. Nota do blog do Tupã. Cláudio Oste, do Paçoca com Cebola, explica que um dos pilares de qualquer democracia é a liberdade de imprensa e também de expressão. E o que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, está fazendo nesse momento da campanha eleitoral no país é censura. Aliás, censurando programas eleitorais dos dois candidatos à presidência da República e agora também intimidando mídias. Por isso, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, e diversas outras mídias se posicionaram sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que impediu que a Jovem Pan trate de fatos envolvendo a condenação do candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, a Justiça Eleitoral determinou a retirada do ar de todas as plataformas da Jovem Pan de peças publicitárias de campanha eleitoral feita por adversários com a temática Lula mais votado em presídios e Lula defende o crime. Por 4-3, os ministros decidiram que os jornalistas da emissora Jovem Pan não podem falar sobre o assunto, sobre pena de multa diária para o canal e também para os jornalistas de R$25 mil. O governador do Paraná renovou convênios por meio de decretos que concedem isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, sobre prestação de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal, e também de comunicação. Portanto, redução do ICMS. A isenção vale para compra de veículos novos para pessoas com deficiência, absorvente adquiridos por instituições públicas e medicamentos para tratamento de câncer. De acordo com o decreto número 12.440 deste ano, a isenção só é aplicável para veículos automotores novo quando adquirido para pessoa com deficiência visual ou mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autista, diretamente, ou por intermédio de seu representante legal, ampliando para 100 mil o preço de venda ao consumidor do veículo, alcançado pelo benefício aplicado isenção parcial limitada e parcelada da operação, no valor de R$70 mil. O Jornal da Central Brasil TV volta já. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade, sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Precisão na informação. Agora a alegria do povo, chegando o futebol com José Domingos Borges Teixeira. O Zé Domingos. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. O Clube Atlético Paranaense realmente é merecedor de aplausos. Merecedor de aplausos em todos os sentidos. Pelas boas campanhas que seus times de futebol realizam, pela organização, pela administração. Organização e administração que refletem exatamente no bom comportamento dos times. O elenco principal do Atlético está há várias rodadas na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Uma posição invejável. Já está praticamente assegurado para a Libertadores do ano que vem. Libertadores que o Atlético Paranaense decide deste ano, agora no dia 29, frente ao Flamengo. Só de chegar a esta decisão é algo extremamente positivo, merecedor de ecômios. Ecômios também para as categorias de base do Atlético Paranaense. A equipe sub-17 do Atlético Paranaense está na semifinal do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense ganhou do Fluminense nas Laranjeiras por 4-2. Daí o Atlético Paranaense veio jogar em casa frente ao mesmo Fluminense e ganhou por 3-2. Está classificado o Atlético Paranaense para a semifinal do Campeonato Brasileiro desta categoria. E as possibilidades do Atlético são muito boas, porque o time é de muita qualidade. O Alexandre Oliveira, o seu comandante, tem uma comissão bem agregada com ele, realizando um excelente trabalho. O Atlético Paranaense poderá enfrentar Palmeiras ou Atlético Mineiro, que é outro jogo. Quem ganhar de Palmeiras e Atlético Mineiro será o adversário neste Campeonato Brasileiro Sub-17 do Atlético Paranaense. Então o Atlético vai bem, muito bem, obrigado. Muito grato, até a outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.